O episódio 3 de Duna mostrou a rivalidade entre a Casa Harkonnen e a Casa Atreides. Será que a Tula e a Valia vão ser responsáveis por dividir a Irmandade? Vamos pro vídeo. Fala galera, beleza? Aqui é Jonathan Ziel falando. Tivemos aí o terceiro episódio de Duna, a Profecia, que olha, pra mim foi o melhor episódio da série. Esse episódio pode ser que a frase, o nascido entre sangue e o nascido das especiarias, pode ser Desmond ou a Layla. Esse episódio conta que como Tula e Valia entraram para a Irmandade. Bom, se a gente for entender toda a parte ali da Valia, a Casa Atreides, especificamente o Vorian Atreides, ele foi o responsável por culpar ou até mesmo contar uma mentira no ponto de vista da Valia sobre a Casa Atreides ser uma casa vitoriosa na Grande Guerra. Então esse episódio nos conta que a Valia quer provar que a Casa Atreides é uma casa mentirosa. Não é à toa que ela tem essa ambição acima de tudo. Isso causa uma grande estranheza entre a família dela, mas os únicos que compram a sua causa são os seus irmãos Griffin e a sua irmã Tula. Por que o seu irmão Griffin? Porque o Griffin, ele queria que a Casa Harkonnen seja uma casa muito reconhecida, seja uma casa grande. Porque no universo ali de Duna, a Casa Harkonnen era uma casa grande, só que por algum motivo, depois da Grande Guerra, se tornou uma casa pequena. Então Griffin, ele queria levar a Casa Harkonnen de volta ao seu topo. Mas a Valia também tinha essa ambição. Só que a diferença é que ela quer culpar os Atreides, porque na visão dela, os Atreides foram responsáveis pela queda dessa casa. Por isso que eles foram isolados para o planeta de Lankiv. O ponto muito interessante quando a Valia tá na Irmandade é que a Valia tem a aula com a Dorotheia. Se a gente for entender o episódio 1, a Valia foi responsável pela morte da Dorotheia no episódio 1. Ou seja, aquela madre que a Valia mata através do poder da obediência, ou o poder da voz. Quando ela tá lá, a Valia começa a discordar de alguns ensinamentos da Irmandade em relação ao Imperium. Isso causa uma revolta vinda pela Dorotheia. Não é à toa que no teste ali da resistência, a Valia fica naquele dilema, se segue com tudo na Irmandade ou se ela tem ainda pendências com a casa. Mas a gente descobre que ela tem as suas pendências com a Casa Harkonnen. Só que um ponto muito interessante a ser observado é que no momento em que chega a Raquella e descobre essa força de vontade nela, ela decide passar todos os seus ensinamentos. E um ponto muito interessante de se ver, para o cargo ali de ser a madre superior, estava entre a Valia e a Dorotheia. A Dorotheia, ela é descendente direta ali da Raquella. Ela é neta da Raquella, mas ela acaba escolhendo a Valia por dois motivos. Primeiro, é que a Dorotheia ela estava recitando algumas palavras ali no momento em que estava apresentando o seu projeto ali para a Valia, e ela ficou meio com o pé atrás com isso. Nisso, ela decide passar todos os seus ensinamentos e o que ela está construindo para a Irmandade, que é basicamente são estudos genéticos para com que a humanidade esteja um passo à frente. Especificamente fazendo algumas manipulações genéticas e estudos, fazendo algumas previsões quais serão as casas que vão se aliar, que vão se casar, gerar filhos, para fazer com que a Irmandade tenha um objetivo. Objetivo esse que é fazer com que algum membro da Irmandade seja para assumir o Império. Esse é o plano ali da Raquella, mas usando um artifício proibido, que a gente vê no final do episódio que seria uma tecnologia proibida. Tecnologia essa que seria uma máquina pensante para auxiliar ela nesses estudos. Outro ponto a ser observado é que a Valia é escolhida por conta da sua força de vontade que ela tem de provar que a Casa Atreides é uma casa errada, é provar que a Casa Atreides é uma casa mentirosa devido às coisas que aconteceram na Grande Guerra. Outro artifício que a Raquella acaba escolhendo a Valia é por conta do seu poder da obediência, o poder da voz ali que ela tem. Entendeu? Então isso se tornou um fator muito importante para a escolha dela. Uma coisa que a Raquella pregou muito sobre escolher quem seria a melhor candidata para a madre, o ponto a ser observado é que a Raquella chama a Dorotheia e a Valia para a escolha do processo da agonia. Esse processo da agonia é basicamente ser uma madre superior. Quando a Valia é convocado pela Tula para voltar para Lankiv, a gente descobre que a Tula foi a responsável pelo assassinato do clã Atreides. Mas nesse assassinato restou apenas um garoto. Ela conseguiu matar a pessoa que foi a responsável pela mentira, que foi o Vorian Atreides, só que no meio desse assassinato a gente descobre que um garoto ficou vivo. Quem sabe esse garoto seja o Kyrian Atreides, aquele rebelde infiltrado ali no Imperium. Isso faz com que a Tula compre a causa da sua irmã Valia.
Não é à toa que quando ela chega em sua casa, a sua família começa a amaldiçoar ela. Tanto que ela usa o poder da voz em sua mãe, provando que ela está acima de tudo, em que ela está querendo mudar a reputação da casa Harkonnen e convocando a sua irmã Tula para a Irmandade. E o resto vocês já sabem. Diferente da Tula e da Valia, a Valia é uma pessoa muito mais... Ela tem sua obsessão acima de tudo. Ou seja, ela quer que a casa Harkonnen seja uma casa muito mais reconhecida. Tanto que ela usa esses objetivos através da Irmandade. Não é à toa que quando a Raquel dá o veneno para a Valia, para ela passar pelo processo ali de agonia, ela faz o processo ali de agonia em Lankiv, né? E consegue sair inteira, sendo assim convocando a sua irmã Tula para a Irmandade. Mas tem um detalhe, ela não faz o processo de juramento da Irmandade. Que o juramento da Irmandade é você esquecer a sua casa e sempre deixar a Irmandade mais acima de tudo. Não é à toa que o juramento é Irmandade acima de tudo. Já a Tula, ela é uma pessoa muito mais do relacionamento. Não é à toa que quando ela escolheu a Layla para o processo de agonia, ela viu um potencial maior na Layla. A gente descobre também que no episódio 2 ela é descendente da Dorotheia. Só que nesse processo de agonia precisa de uma preparação de anos. Então é uma pessoa bem preparada que pode passar por esse processo de agonia para se tornar madre. Mas a Layla não tinha essa preparação inteira. Mas a Tula viu o potencial na Layla para ser uma possível madre superior. Não é à toa que quando ela passa pelo processo de agonia, nesse episódio nos conta que ela fica em coma e a Tula, com tanta força de vontade, essa aproximação com essa acólita faz com que ela tenha esse apego emocional. Não é à toa que ela faz um ritual de despedida ali juntamente com as outras madres, mas ela leva para aquela câmara secreta ali da Raquel. Nesse processo de tentar reviver a Layla, a Tula usa especiarias. E se a gente observar, sim, nessa sala tem a tecnologia proibida. Não é à toa que ela usa uma máquina, a mesma máquina pensante da Raquel. Esse ponto fica muito interessante a ser observado. A profecia que a série tanto prega é a profecia do nascido no sangue e o nascido da especiaria. O que a gente foi nos apresentado que foi o Desmond, que seria essa pessoa responsável, essa pessoa nascida do sangue e da especiaria. Mas esse episódio 3 mostrou que a Layla também é uma pessoa nascida de sangue e sendo agora revivida pela especiaria. Quem sabe a Layla seja responsável por dividir a Irmandade, ser uma responsável por jogar a conversa ali na Tula e quem sabe surgir outras interpretações da frase da Irmandade. Irmandade acima de tudo. Quem gostou desse vídeo, curte, se inscreve, compartilha, ative os sininhos, escute nosso podcast disponível em qualquer plataforma de áudio. Fiquem bem, fiquem com Deus e tchau, tchau.